Nesse vídeo vamos falar sobre o jejum nas disciplinas espirituais. O que é um jejum bíblico, como jejuar biblicamente, segundo a Bíblia, os tipos de jejum, o jejum que agrada a Deus, etc. Então, fica até o final porque vai ter muitas dicas práticas para te ajudar a jejuar. Então, mais... Se essa é a primeira vez sua aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse é um canal com conteúdo cristão. Nós temos vídeos 2 vezes por semana para edificar a tua fé cristã. Então não esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as nossas notificações e deixar o teu like nesse vídeo que vai me deixar muito feliz. Então vamos lá começar? Bem, esse vídeo faz parte da série Disciplinas Espirituais na Vida Cristã. Eu vou deixar aqui nos cards de vídeos que a gente já tem sobre essa série, as disciplinas espirituais. Temos oração, leitura bíblica, estudo bíblico, solitude e muito mais. Então não deixe de dar uma olhadinha depois desse vídeo. Será que o cristão deve jejuar? A gente vê que os cristãos do primeiro século e até antes tinham o costume de jejuar com uma certa frequência. O Didaquê, que é um documento do primeiro século, também conhecido como a Doutrina dos Apóstolos, ou Catecismo dos Apóstolos, é um catecismo cristão da época, que falava acerca de muitas coisas, principalmente de várias disciplinas espirituais e ensinos que estão também em conformidade e na Bíblia, entre as quais a prática do jejum, que era recomendada 2 vezes por semana aos judeus. Tendo em conta que os judeus do século I e anteriormente, eles faziam jejum com frequência, era uma prática comum, uma disciplina espiritual muito comum, a Bíblia, no entanto, não tem o jejum bíblico como mandamento, tá bom? A gente vê que existe a liberdade cristã para que nós jejuemos. Não é um mandamento cristão que a gente jejue, mas a Bíblia nos dá várias instruções para quando nós jejuarmos. A gente vê em vários versículos a palavra quando jejuardes, ou seja, é uma disciplina espiritual, é algo que é esperado que o cristão pratique na sua vida espiritual, entre as suas disciplinas espirituais, e que vai ter vários benefícios na vida cristã, e a gente vai ver mais na frente as suas características, entre as quais fortalecimento espiritual, etc. Mas a gente vai falar disso daqui mais pra frente, eu estou aí na frente de mim mesma. Quando jejuar, quer dizer que o jejum deve ser praticado com uma certa regularidade na vida cristã. Não existe nenhum mandamento, como a gente já viu, mas existe que é a prática. A Bíblia não refere nenhuma constância com a qual a gente deve jejuar, mas é deixado na liberdade cristã, mas é algo que é esperado. Quando jejuardes, a gente pode e deve jejuar por vários motivos, porque tem muitos benefícios que a gente já vai ver mais pra frente nesse vídeo, mas não é um mandamento. A Bíblia não nos diz em nenhum momento jejuai, mas diz várias vezes ao longo da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, as palavras quando jejuardes. Então é uma disciplina espiritual, é algo que é esperado na vida cristã, do cristão, com vários motivos. Dentre os quais, por exemplo, o jejum nas disciplinas espirituais vai reforçar, vai fortalecer o espírito para que você, ao deixar de comer, você se abstém de comer, fortalece o seu espírito e mortifica a sua carne. Então é algo que realmente o cristão precisa estar fazendo como uma disciplina espiritual, de forma a estar mais sensível à voz do Espírito Santo, de forma a estar mais conectado com Deus e de forma a mortificar a sua carne. A Bíblia nos fala em afligir a alma. Então, quais são os tipos de jejum? A gente vê o jejum privado e o jejum congregacional na Bíblia. O jejum privado é aquele que nós praticamos individualmente. E o congregacional ou o nacional são aqueles que são praticados por uma congregação a nível nacional, por várias pessoas, ao mesmo tempo com um propósito igual, um propósito similar, com o mesmo propósito. Dentro do jejum privado temos o total de água e alimentos, o completo só alimentos e o parcial alguns alimentos. O jejum nas disciplinas espirituais, o jejum deve ser sempre praticado em conjunto com outras disciplinas espirituais. Por isso o jejum nas disciplinas espirituais vai ser a abstenção de alimentos ou de alimentos e água, e com propósitos espirituais. Você vai estar praticando as outras disciplinas espirituais, como a leitura bíblica, a oração, a meditação na Bíblia,
a adoração, etc. Juntamente com o jejum. Nunca apenas abster-se de comer e nada mais, pois isso não é um jejum bíblico, isso nada mais é do que uma dieta, tá bom, gente? Então, vamos praticar sempre, lembrando que o jejum, para ser bíblico, deve ter propósitos espirituais e ser praticado juntamente com as outras disciplinas espirituais. Então, em como jejuar na prática? Mateus 6, de 15 a 18, nos fala o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste ou contristada, em algumas outras versões, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que outros vejam que estão jejuando. Eu digo, verdadeiramente, eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas ao seu Pai que vem em secreto. E o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Então, a gente vê que a gente precisa não ostentar quando jejuarmos. É necessário que o jejum seja algo ou secreto ou o mais secretamente possível entre você e Deus. Algo que não, as pessoas não precisam saber, não é necessário alarde. Realmente é algo que deve ser entre você e o Pai. E o Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará. Mas lembrando sempre que o jejum não é meritório. O jejum não é um sacrifício que nós fazemos para obter algo de Deus. Mas pelo contrário, é algo. O jejum nunca vai mudar Deus, mas o jejum vai nos mudar. Vai mudar a nossa perspectiva relativamente às coisas, porque o Espírito Santo, nós ficaremos mais sensíveis à voz do Espírito Santo e a espiritualidade estará de tal forma mais fortalecida na nossa vida que nós vamos poder ser sensíveis à voz do Espírito Santo quando Ele nos falar, quando Ele nos constranger, para que nós sejamos mudados conforme a semelhança de quem Cristo, porque a gente precisa estar constantemente tirando o entulho que se coloca no nosso coração, no nosso espírito, na nossa mente, das coisas que a gente vê, das distrações, dos embaraços, que às vezes nem são pecado, mas são coisas que vão nos tornando cada vez mais surdos e mais insensíveis à voz do Espírito. Todo esse entulho é retirado de cima de nós quando nós jejuamos. Então, é importante que quando a gente jejuar, a gente se abstenha não apenas de alimentos e de comida e não apenas façamos as disciplinas espirituais, mas também estejamos nos colocando em uma situação de solitude com Deus. Estejamos buscando estar em silêncio, buscando estar a sós com Deus, fazendo as nossas disciplinas espirituais, não buscando não as distrações de outras leituras que não seja leitura bíblica, de outras distrações, de diversões como a Netflix, a internet, etc. Mas busquemos a solitude e o estar o máximo de tempo a sós com Deus. A gente vê que Jesus, quando jejuou, foi levado ao deserto pelo Espírito. Elias também, quando jejuou, esteve no deserto. Moisés, quando jejuou, esteve no monte, ele Deus. Então a gente vê que existe essa necessidade de uma certa solitude para a prática do jejum ser melhor. Então vamos lá, os tipos de jejum. A gente tem o jejum, os tipos de jejum privado, que é o jejum individual. É o jejum completo, que é aquele que você pode... É o jejum total, que existe de alimentos e de comida. Não é muito recomendado, a gente vê poucas vezes ele na Bíblia, como em Esther, que jejuou 3 dias, sem comer e sem beber. A gente também vê em Moisés, mas ele, nesse caso ele estava no Monte Sinai. Então ele estava debaixo da glória de Deus, ele não pode ser colocado como um exemplo. E não é recomendado pelos médicos, porque você deixando de beber, todo o seu organismo será muito afetado, porque os seus rins podem até deixar de trabalhar. Principalmente se você tem problemas de saúde, não é recomendado de forma alguma que você faça esse tipo de jejum. Temos também o jejum completo, que é o jejum que nós deixamos apenas de comer, mas não deixamos de beber. E claro, durante um certo período de tempo. E nesse a gente vê vários exemplos também a nível da Bíblia. Até o próprio Jesus, quando fala que ele jejuou que ele teve jejuando no deserto durante 40 dias, fala que ele apenas teve fome, mas não fala que ele teve sede. Logo a gente pressupõe que o jejum do Senhor Jesus foi um jejum completo, um jejum de alimentos, mas que ele esteve bebendo água. E temos o jejum de Daniel, que é um jejum parcial, ou jejum de Daniel, que a gente deixa de se alimentar de delícias ou de determinados alimentos específicos que a gente escolhe, né, na nossa dieta. No caso de Daniel, ele basicamente ficou com uma dieta de legumes e verduras e água. Ele só comeu isso durante os 21 dias que ele esteve fazendo o seu jejum. O jejum congregacional eram praticados em situações de calamidade pública, de grandes adversidades que abalavam todo um povo, toda uma nação. E também no dia da expiação. Então eram jejuns nacionais e nacionais, no caso do jejum do dia da expiação, que era o dia que ninguém deveria comer nem beber, no dia em que seriam oferecidos os sacrifícios pelo povo, pelo sacerdote,
em benefício do povo. Então, eram oferecidos esses sacrifícios, e nesse dia ninguém comia e ninguém bebia em prol dos pecados do sacerdote que ofereceu os sacrifícios e de todo o povo. No Salmo 69:10, Davi nos diz: com jejum e muitas lágrimas afligi a minha alma. E isso ainda mais os enfureceu. A gente vê que ele jejuou em prol dos seus inimigos ou dos inimigos de Deus. Ou seja, você pode estar jejuando em prol de outras pessoas, em prol dos seus inimigos, em prol dos inimigos de Deus, dos inimigos da igreja. Em Salmos 35:13 também a gente vê o salmista falando: da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejuns e derramei sobre o meu próprio peito muitas lamentações. Então a gente vê que o jejum deve ser sempre acompanhado de humilharmos-nos diante de Deus, de afligirmos nossa alma, de ser acompanhado de orações, de clamor e de uma mudança de comportamento. Não basta que a gente apenas pare de comer e continue fazendo todas as práticas erradas durante e após o nosso jejum. Esse tipo de jejum não agrada a Deus de forma alguma. Como a gente vê, o jejum que verdadeiramente agrada a Deus, a gente pode ver em Isaías 58:3. Porque jejuamos nós, e tu não atentas para isso, porque afligimos nossas almas, e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contentas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejues como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige sua alma, que incline sua cabeça como junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto um jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando o vires nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Quer dizer, o que é o jejum bíblico, que agrada a Deus? É um jejum com propósitos espirituais, acompanhado das demais disciplinas espirituais, acompanhado de sinceridade e sem ostentação, em que haja mudança de comportamento em nós para com o nosso próximo. Nós temos aqui uma promessa que o Senhor Deus vai sim nos ouvir e nos socorrer quando nós precisarmos. Vou te dar agora dicas na prática para você fazer um jejum com propósito, um jejum como uma disciplina espiritual. Programe em primeiro lugar o seu tipo de jejum. Você vai querer fazer um jejum parcial, um jejum completo, um jejum total, tendo em conta a sua saúde sempre, e escolha o tipo de jejum que você vai fazer. Em segundo lugar, defina o propósito do seu jejum, pelo que você estará jejuando, e cumpra perante Deus o que você se comprometer no seu jejum. Seja de se alimentar só de comida e água, seja durante X dias de se abster de comer determinados alimentos. E defina também o início e o fim do seu jejum perante Deus. Terceiro, programe estar praticando as outras disciplinas espirituais durante o seu jejum. Procure estar lendo a Bíblia, orando, clamando, adorando a Deus e praticando todas as demais disciplinas espirituais em conexão com o jejum. Busque extrair todas as distrações, celular, a internet, Netflix, etc. Estar com outras pessoas durante o seu tempo de propósito, durante o tempo que você se determinar a jejuar. Assim como todas as outras disciplinas espirituais, a gente não deve fazer alarde, ostentar, dizer que a gente lê muito a Bíblia, que a gente ora todos os dias, ou tantas vezes por dia, que a gente jejua X vezes por semana. Isso deve ser colocado em secreto, e todas as disciplinas espirituais em secreto, o mais secreto possível, entre você e Deus, e o próprio Deus que vem em secreto te recompensará. Quando você acabar o seu jejum, não simplesmente vá comer, não. Acabe seu jejum louvando e agradecendo a Deus por tudo que Ele falou durante o seu tempo de jejum, por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, toda mudança que Ele operou na sua vida, no seu comportamento, e seja grato, esteja atento para notar essas diferenças, que você vai ver grandes diferenças no seu comportamento e na sua vida após o jejum, para poder glorificar a Deus e agradecer a Ele e modificar não só a sua vida, mas a vida do seu próximo, tornando você mais espiritual e um verdadeiro cristão parecido com Cristo. Bem, esse vídeo fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você pratica o jejum, se você tem dificuldade de praticar o jejum, dicas que você costuma fazer durante o seu jejum, tipos de jejum que você já fez, etc. A gente vai gostar muito de saber. Não esquece de ver o vídeo sobre as disciplinas espirituais da vida cristã que eu vou deixar aqui nos cards. E deixa teu like, deixa teu joinha, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Beijo enorme, tchau, tchau!